Você conhece o Drex, a nova moeda digital do Banco Central? Se você é corretor de imóveis, você precisa assistir esse vídeo para não passar vergonha com seus clientes quando esse novo sistema entrar no ar. Olá, olá, olá! Aqui quem fala é o Fábio, diretamente da minha imobiliária, a Oro Imobiliária em Goiânia. Em março de 2023, o Banco Central anunciou um novo projeto que seria tão ou mais impactante do que aconteceu quando eles fizeram o lançamento do sistema Pix. Chegava ao nosso conhecimento o novo e famigerado Drex. E nesse momento, a primeira dúvida que deve surgir na sua cabeça é: Fábio, mas que raios significa essa sigla Drex? E o Drex significa D de digital, R de real, E de eletrônico e o X vem da palavra conexão. É um jeitinho para ficar impactante e a siglazinha ficar legal. Em resumo, o Drex é a versão digital do nosso bom e velho real. Se você, assim como eu, já passou dos quarentinha aí, vai se lembrar de quando surgiu, na verdade, de quando houve a implementação do Plano Real. Naquele tempo, em 1994, eu tinha 10 anos de idade, lembro bem ainda, houve uma adaptação antes de entrar o real. Essa adaptação foi chamada de URV, ou Unidade Real de Valor, que era uma espécie de moeda virtual que foi criada para poder fazer a transição entre os cruzeiros que tinha na época para a nova moeda, os reais. Há alguns anos eu li um livro do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso contando toda essa questão da transição, para o Plano Real, e o que tinha acontecido é que nos 10 anos anteriores a gente tinha trocado de moeda várias vezes. Então, os anos 80 tiveram um momento de hiperinflação, e aí foi aquele negócio de ficar plano do Sarney, ou plano econômico não sei das quantas lá, aí teve cruzado novo, cruzeiro, não sei o que, cara, era uma loucura que ficava com hiperinflação e o governo achava que bastava ir lá e trocar a moeda, cortar os zeros que iria funcionar, e não funcionava. Quando o governo veio com essa nova proposta, juntou-se lá uma galera da PUC, da economia da PUC lá do Rio de Janeiro, com esse projeto todo de trazer o real à tona, eles falaram assim: cara, a gente precisa acostumar as pessoas com uma nova moeda sem já trocar da noite pro dia. As pessoas precisam entender que os preços não devem continuar subindo tão rápido. Então eles inventaram essa geringonça aí da tal da URV. Naquela oportunidade, a ideia, o plano deles era que ia deixar aí um ano, talvez um ano e meio, até as pessoas se acostumarem que os preços não precisavam subir tanto. Depois que tivesse tudo redondinho, eles iriam fazer a troca efetiva da moeda e trocar o papel circulante no Brasil. A grande surpresa que esses caras tiveram foi que não precisou de um ano e meio. Cara, quando deu 3 meses, todo mundo já tinha entendido, todo mundo já estava adaptado com essa nova ideia e estava pronto para o Plano Real ser liberado. E ele foi lançado muito antes do que o planejado. Isso aconteceu por 2 fatores. O primeiro é que o brasileiro já estava cansado dessa história de hiperinflação, cansado desse negócio de ir no supermercado de manhã, depois ter gente remarcando o preço na parte da tarde, e era uma loucura. Então, assim, a população inteira ajudou muito. Todo mundo queria que esse negócio desse certo. E outra questão que houve é que o brasileiro é um dos melhores povos no mundo de se habituarem com novas tecnologias. Nós somos líderes em quase tudo quanto é coisa que fala de comércio eletrônico, de redes sociais, enfim, de bancarização. O sistema bancário brasileiro é um dos melhores e mais tecnológicos do mundo inteiro. Tanto isso é verdade que quando o Banco Central lançou o Pix, eles estimavam que demoraria anos para que todo mundo entendesse o funcionamento desse novo sistema e para principalmente aquelas pessoas que são mais velhas, que são assim, que estão em cidades de interior. Então assim, eles falaram: cara, tá bom, alguém que tá no Rio, São Paulo, nessas grandes capitais, que é mais jovem, que entende de tecnologia, esses caras vão entender rápido. Mas a população inteira, o Brasil é um país muito grande, isso daí ainda vai demorar bastante tempo. Coisa nenhuma. Rapidinho todo mundo entendeu. E pode ter certeza, hoje vai ter índio lá no meio da Amazônia que pega ali o celular e fala assim: não, faz um Pix aí pra mim. O sistema do Pix, ele é tão popular, mas tão popular, que hoje em dia tem até música famosinha aí, com o pessoal usando esse elemento como parte da cultura popular. Vai, mete o Pix que eu fico apaixonada. O fato é que aqui no Brasil, seja pro bem ou pro mal, nós somos bons nesse negócio de questão de dinheiro e questão de internet e questão de tecnologia. Pra você ter uma ideia, eu morei alguns anos lá nos Estados Unidos e até hoje esses caras ainda usam muito talão de cheque. O pessoal recebe conta de luz em casa, faz um chequezinho lá, bota no correio de volta para poder pagar as contas mais básicas. Aqui no Brasil, a gente eliminou e tá tentando sair dos boletos e dessas coisas numa velocidade impressionante. E os golpes também acompanharam a velocidade com que a gente se adapta a
essas tecnologias mais novas. Mas antes de eu te explicar em detalhes como funciona o novo sistema do Drex, eu queria te pedir um favor. Se você está gostando desse vídeo, clica aqui embaixo no botão do dedão que está virado para cima e deixa o seu like. Você só vai gastar alguns poucos segundos e não vai fazer muita diferença para você, mas para mim faz uma diferença gigantesca, porque isso avisa ao YouTube que você está gostando desse tipo de conteúdo e que é para eles distribuírem para mais corretores e donos de imobiliária por todo o Brasil. Agora, se é a primeira vez que você está chegando aqui num vídeo no canal, então considera se inscrever. Basta você clicar aqui embaixo no botão do sininho e já deixa lá marcado para poder receber todas as notificações. Assim, todas as vezes que chegar um novo vídeo sobre a profissão de corretor de imóveis, a melhor profissão do mundo, você vai receber imediatamente. Tá bom, Fabão, mas vamos lá, vamos para os detalhes. O que é o Drex propriamente dito? Como eu te disse, o Drex é a versão virtual do real. Ou seja, ele é uma moeda virtual e que é baseada naqueles sistemas de criptografia e de confirmação das cadeias de blockchain. Ou seja, é como se fosse a mesma lógica do que você vai ter em bitcoins e outras moedas que são o que eles chamam de moedas não fiduciárias. Mas apesar de usarem a mesma lógica sistêmica, eles utilizam uma base diferente. Enquanto essas outras moedas virtuais, Bitcoin e Ethereum, enfim, todas essas que a gente escuta falar por aí, elas são moedas descentralizadas, ou seja, elas não precisam de um governo nem nada disso. As pessoas determinam os valores delas por oferta e demanda e as pessoas verificam a veracidade delas dentro de cadeias privadas de verificação. Aqui não. Aqui vai haver uma cadeia pública que o governo vai estar fazendo a liberação para poder fazer essas confirmações e, além disso, essa moeda ela é completamente indexada ao real, ou seja, um Drex vale R$1, o que significa que a variação do valor dessa moeda ela não fica tão livre e não vai acontecer assim, tipo, a moeda valorizou super ou desvalorizou super, como acontece nessas outras moedas virtuais. Isso por quê? Porque o governo entra no meio. Então, por exemplo, se o dólar falar, o dólar dobrou de preço essa semana, o governo não deixa, ele vai lá e começa a vender as reservas de dólar dele e defende o real. Ao mesmo tempo, ao contrário acontece também, o governo também toma medidas, ou seja, o Banco Central, apesar de ter uma variação da moeda estrangeira livre, ele interfere de acordo com os interesses do país para poder defender a própria moeda que é o real. Então, o Drex, ele vai ter uma variação que segue exatamente aos cuidados do que o Banco Central já faz hoje com a nossa moeda principal, que é o real. E eu sei que eu falando assim, esse assunto já fica meio chatinho, né, cara? Porque é economês, é um monte de coisa assim. Mas continua aqui comigo que vai começar a fazer sentido por que essa ferramenta é legal e como que ela vai mudar muito a vida sua, como corretor de imóveis ou dentro da estrutura da sua imobiliária. Outra dúvida que você pode estar tendo é, o real já não é digital? Eu já não utilizo ele fazendo Pix para tudo quanto é lado, eu nem pego mais em dinheiro mesmo, papel moeda, então o que muda com esse tal do Drex? De fato, você está certo. Realmente, a gente já tem uma virtualização muito grande da nossa moeda. Eu mesmo, Fábio, vou te falar, cara, eu não devo gastar nem R$100 por mês hoje em espécie mesmo. Todo o dinheiro, ele acaba sendo virtual, ele acaba entrando nas contas aqui da empresa, nas minhas contas particulares e tudo mais, através de transferências digitais, e eu acabo pagando todas as contas e tudo mais também através desse mesmo tipo de transferência. Então, na prática mesmo, a gente já tem uma virtualização da moeda. Mas o que muda, especialmente nessa moeda, é que agora a gente vai poder, além da parte tecnológica, que não vem ao caso aqui do vídeo eu ficar explicando, que é uma tecnologia completamente diferente do que o sistema interbancário que a gente já tem hoje em dia, além dessa parte tecnológica, a gente tem uma coisa que realmente faz muita diferença pra gente, que são as condicionantes. Hoje, quando você faz um Pix, você simplesmente fala assim, tô fazendo um Pix pra Fernanda de R$100. Apertou o botão, o dinheiro foi pra Fernanda. Agora, com o Drex, a gente vai poder colocar condicionantes dentro dessa transferência. Então, olha só, governo, eu tô fechando a venda de um apartamento e tem uma condicionante. A gente vai estar fazendo uma transferência, mas ela só deve ocorrer quando o registro do imóvel tiver sido concluído. E na verdade não é só para registro de imóveis que esse sistema vai ajudar muito. Compra e venda de carros e vários outros negócios que possam ter essas condicionantes no meio vão poder ser executados. Então deixa eu te dar um exemplo prático aqui. Vamos imaginar que você esteja vendendo um apartamento de R$1 milhão. O cliente vai lá e fala, beleza, eu vou estar fazendo agora a transferência de uma entrada de R$200 mil, por exemplo. Essa entrada ela não vai sair da conta do comprador e imediatamente para a conta do vendedor. Ela vai sair sim, mas vai sair da seguinte forma. Você vai orientar o cliente comprador a, faz um Drex aí. E aí vai passar todos os dados de como vai ser feito isso. E o comprador, então, ele vai confirmar essa operação lá no aplicativo dele. Só que a liberação do dinheiro para o vendedor só vai ocorrer depois que o cartório, o sistema de chaves digitais, fizer a liberação. Então, fez a assinatura digital, fez a liberação lá do registro, aí sim a condicionante foi liberada e o dinheiro cai na conta do vendedor. E, gente, isso
isso muda completamente o jogo. Tira um monte de pepino que acontece com a gente no dia a dia. Mas não é só isso. O mais legal é que esse sistema cria uma nova base e uma nova forma de se fazer negócios que vão liberar os bancos para criar uma nova formatação de fazer financiamentos e com taxas de juros especiais. Vamos voltar para o meu exemplo lá do cliente que está comprando um apartamento de R$1 milhão. Ele está dando R$200 mil de entrada e vai financiar os outros 800 mil. Só que esse mesmo cliente, ele já está aplicando dinheiro todos os meses, guardando para a aposentadoria dele. E aí ele já tem uma reserva ali de 200 ou 300 mil reais em títulos do governo federal lá no Tesouro Direto. Esses títulos, eles têm vencimentos específicos. E se o cara for lá e resgatar esses títulos, ele vai perder dinheiro fazendo isso. Além disso, o objetivo dele não é usar esse dinheiro agora. Ele está guardando isso para aposentadoria, para a velhice dele. Então, o que acontece? A gente pode pegar esse dinheiro, essa grana, esses 300 mil reais que ele tem lá no Tesouro Direto e colocar como garantia no financiamento. Então ele vai lá e pega um financiamento, por exemplo, no Banco do Brasil ou no Bradesco e fala, eu vou usar uma garantia de 300 mil reais que eu tenho aplicados no Tesouro Direto. E através do sistema Drex, ele vai conseguir confirmar esse contrato. E o banco vai poder criar então uma linha de crédito muito mais barata para ele. Isso porque, se o cara para de pagar as parcelas, apesar de que o banco hoje já tem como retomar o imóvel, botar o imóvel ao leilão e ter uma garantia real de que ele vai poder pegar e receber, com o sistema Drex vai ficar muito mais simples, porque como ele confirmou que aquele valor que estava lá no Tesouro Direto era uma garantia para o banco, dentro daquele contrato que foi atrelado lá dentro do sistema Drex, o banco vai poder fazer assim, meu amigo, você não pagou a parcela desse mês? Beleza, eu vou lá e tiro das tuas reservas que você fez no Tesouro Direto a parcela que você está me devendo. Então é como se o banco tivesse uma outra garantia de ter um lugar para poder ficar puxando essa grana. Ué, Fábio, mas não entendi não. Você virou dono de banco agora? Você tá achando bom o banco poder pegar e arrancar o dinheiro? Tô, cara. Porque uma vez que o banco ele tem essa possibilidade de saber que vai receber mais fácil, ele também vai estar disposto a negociar com os clientes que têm essas reservas financeiras taxas de juros mais baixas e mais interessantes para ele. E qualquer coisa que a gente diminua na taxa de juros aí, 0,5%, por exemplo, a gente tem uma diferença bastante considerável quando a gente está falando de imóveis que são caros dentro do valor da parcela. Então imagina aí, eu falar para o cliente, olha só, você vai estar pagando uma parcela de X, mas se você usar esse sistema e tiver tanto de garantia lá, fazendo o Drex, você vai poder baixar sua parcela em 500 reais, R$1.000 por mês. Poxa, faz toda a diferença para a gente poder fazer o convencimento daquele cliente para ele comprar esse imóvel. Mas Fábio, me fala aqui, e esse tal desse Drex, vai ter custo? Olha, nós ainda não temos todas as informações a respeito de quais serão os custos. O que o Banco Central falou vai ser que ele, Banco Central, não vai cobrar nada por isso, da mesma forma como ele faz para o Pix, mas que ele vai estar liberando isso para os bancos. E os bancos vão ter liberdade de determinar se vão cobrar ou não. No caso do Pix, os bancos acabaram não cobrando. Isso muito por conta da concorrência entre eles. Como alguns falaram, eu não vou cobrar, os outros acabaram tendo que seguir isso daí. Mas eu, Fábio, acredito que no caso do Drex, há uma tendência maior de os bancos cobrarem alguma taxinha. Isso porque, no dia a dia, aquela passa R$10 para Fernanda, isso vai continuar sendo executado através do sistema Pix. A gente só vai estar usando, faz um Drex, quando for para assim, comprar um carro, comprar um apartamento, comprar um negócio que é mais caro, sabendo que tem um número de transações muito menor, que vai ser uma coisa que você vai fazer uma vez na vida ou na morte, os bancos falam, pô, cara, desse jeito aí, você tá fazendo um negócio grande, eu vou cobrar minha mordidinha também. Do mesmo jeito que eles faziam lá, de cobrar aquelas taxinhas para fazer TED ou DOC, eu acho que aqui também vai estar rolando isso. Eu não acho que essa taxa vai ser proibitiva ou muito alta, porque se eles fizessem isso, as pessoas iriam migrar para um outro banco que não estivesse cobrando, então eu acho que não vai ser muito do interesse dos bancões também estarem cobrando taxas altas, mas que deve ter alguma taxinha, deve ter. Mas Fábio, você não acha de jeito nenhum que pode ser de graça? Cara, vai depender muito da pressão do mercado. Sim, você cliente, se de repente falar lá com o seu Nubank, não, não vou pagar por Drex não, o Nubank topar, acaba que os outros bancões aí, Banco do Brasil e tal, acaba seguindo isso. Então vai depender muito da pressão popular. Fábio, mas eu ouvi falar que o governo vai ter muito mais controle sobre o nosso dinheiro com essa nova moeda virtual aí e que isso pode ser perigoso, não pode não? Olha só, na verdade, o governo ele já faz isso. Se você hoje transaciona dinheiro por Pix ou coloca o dinheiro lá na sua conta bancária e tudo mais, por mais que exista um negócio chamado sigilo bancário, você ainda está deixando o rastro transacional. Ou seja, todas as vezes que faz uma transferência de um lado para o outro, ficou o rastrozinho lá do Pix. E o governo ele tem poder para poder ficar acompanhando isso. O que acontece hoje em dia é que já existem vários sistemas que são digitais e são extremamente sofisticados, fazendo alertas para o governo de transações que ele acha meio suspeitas. Por isso a gente tem o sistema do COAF. Inclusive, os imóveis, as transferências de carro, hoje são todas obrigatórias de serem comunicadas para o COAF. Ou seja, isso já está meio
fica acontecendo. Quando você vai fazer o registro do imóvel lá no cartório, uma das partes do que o cartório está fazendo é fazer a comunicação para o COAF. Em resumo, o cara que quer fugir desse acompanhamento, dessa vigilância do governo, normalmente ele está fazendo alguma coisa errada, querendo sonegar imposto e tudo mais, e normalmente ele já vai estar querendo fazer isso pagando ou em espécie ou pagando uma parte em espécie, que a gente sabe que é comum no mercado, né? Às vezes o cara não quer botar a valorização que teve no imóvel, aí faz uma parte em transferência, uma parte paga em dinheiro. Bom, enfim, isso vai continuar acontecendo e a vigilância também vai continuar acontecendo. E às vezes você pode estar pensando assim, não, Fábio, mas eu já fiz uns aí cambalachos que o cliente precisou, mas pô, nunca aconteceu de COAF, VIN, nem nada. Vai continuar na mesma. É que o COAF ele não dá conta de acompanhar todas as transações. É muita coisa rodando dinheiro todos os dias no país. Então ele se foca ou quando um cara está sendo investigado e a Polícia Federal pede, aí eles vão em cima, ou ainda quando são transações muito grandes, de múltiplos e múltiplos milhões, e aí eles olham e falam, quem que está transferindo esse tanto de grana? E eles vão em cima daquela transação. No nosso dia a dia, no feijão com arroz aqui das vendas dos imóveis que a gente faz, raramente você vai ter alguma coisa que vai mudar só por conta do novo sistema da moeda digital. Como é que vai ser o acesso a esse sistema do Drex? Basicamente, vai ser a mesma coisa do Pix. Hoje você abre lá o aplicativo do banco e tem lá, fazer uma transferência, fazer Pix, te pede CPF, CNPJ ou o código Pix lá para você mandar. Vai ser a mesma coisa, só que a gente vai ter lá um lugarzinho novo, tipo fazer Drex. E vai ser uma coisa bastante autoexplicativa. Então, você está querendo fazer a venda de um carro ou de um imóvel, coloque aqui o código Renavan, coloque aqui o código do imóvel. Então vai ter um processinho lá dentro do aplicativo que vai fazer essas vinculações, mas vai ser uma coisa assim, que quando tiver disponível mesmo, vai ser algo que as pessoas vão aprender rapidamente como usar, apesar de que muito provavelmente os clientes talvez tenham a primeira experiência de usar essa ferramenta no momento de comprar ou vender um imóvel e vão te fazer perguntas de como é que funciona isso, se é seguro. Então é muito importante esse vídeo aqui para você já ter confiança de saber o que vai falar pro cara na hora do vamos ver. Então, no seu dia a dia, você provavelmente vai mudar o de faz um Pix para faz um Drex. Ô Fábio, em caso de fraudes, tem como recuperar o dinheiro? Porque tá tendo tanto golpe com o Pix que a gente já fica meio preocupado. O brasileiro é criativo, né? Como eu já disse, tanto pro bem quanto pro mal. Os golpes também são muito frequentes. Nesse caso dos golpes, vai funcionar do mesmo jeito que funciona atualmente com o Pix. Sim, é possível se recuperar o dinheiro e até ter rastreabilidade do dinheiro. Só que os bandidos, eles meio que entendem rápido como é que o sistema funciona. Então o cara transfere para uma conta, depois transfere para outra, essa outra é de um laranja que já morreu, o cara vai correndo lá na agência bancária, saca o dinheiro, e aí uma vez que sacou o dinheiro já não tem muito como pegar e recuperar. Então assim, pessoas que já são espertas e que sabem fazer os golpes, elas vão continuar fazendo os golpes. Agora, as coisas que são assim mais normais, que não é um golpe tão bem montado assim, essas vão continuar sendo recuperáveis. Hoje em dia, se você for procurar na internet, você vai ver que são milhares e milhares de casos de pequenos golpes que as pessoas procuram a polícia ou procuram o banco e o dinheiro é ressarcido, volta realmente para a conta. Se ainda não tiver sacado lá, dá para voltar e todos os dias isso já acontece atualmente. Fábio, e como é que fica pra gente, corretor e dono de imobiliária? Isso não vai diminuir o nosso mercado? O cliente não vai estar mais seguro lá de fazer a transação e vai acabar preferindo fazer sozinho essa transação entre comprador e vendedor? Eu acho que nesse aspecto também não muda nada. O cliente que já é propenso a fazer uma negociação direta, e a gente sabe, tem gente que prefere fazer assim, ou tem gente até que é esperta, né, e fica passando a perna na gente e vai lá, a gente apresenta o imóvel, o cara ainda tenta fechar direto. Eu acho que essas duas situações vão se manter exatamente como está hoje em dia. Quem gosta do acompanhamento do corretor, se sente mais seguro, vai continuar tendo essa mesma demanda, independente da forma que vai estar sendo feita a transferência. Se é um Pix ou se é um Drex, isso não vai mudar nada. O cara vai precisar de ajuda para documentação, para se sentir seguro de que escolheu o melhor imóvel, enfim, para tudo aquilo que a gente faz, negociação de valores e tudo mais. A parte da transferência é só uma pequena parte do nosso serviço como um todo. E Fábio, quando é que vai começar a funcionar esse novo sistema? A princípio, em 2023, o Banco Central anunciou que o sistema entraria em vigor no segundo semestre agora de 2024. Entretanto, no início de 2024, houveram algumas greves do pessoal do Banco Central e isso deu uma atrasada no desenvolvimento lá deles. Além das greves, também teve alguns elementos que eles falaram de partes técnicas que não estavam funcionando ainda muito bem e eles soltaram um novo comunicado dizendo que provavelmente o sistema deve entrar no ar ali pelo meio de 2025. Então, a gente vai ter que ficar acompanhando aí para saber se vai ter mais atrasos ou se realmente essa data vai ser cumprida. Fábio,
qual que é a sua opinião geral sobre esse assunto? Olha só, eu estudando bem o novo sistema, vi um monte de vídeos no YouTube das pessoas meio receiosas, até com o pé atrás no sistema e tudo mais, mas eu vou te falar, eu gostei muito. Eu acho que é muito positivo por dois grandes motivos e a gente tem que separar as nossas paixões políticas. Primeiro, a gente está falando de um sistema desenvolvido pelo Banco Central, pelo governo, que tem sido desenvolvido o projeto já em governos de lados diferentes. Então, assim, quando era o Bolsonaro, a galera já estava fazendo essas pesquisas, e o governo do Lula continuaram fazendo. Então, eu acho que não tem uma questão política aí no meio. Tem uma coisa mesmo de Estado, eles são obrigados a fazer alguma coisa com o dinheiro da gente e quando eles fazem, a gente tem que achar bom. E eu acho que essa daí é uma melhoria que traz ganhos pra gente, principalmente para nós, corretores de imóveis, donos de imobiliária, porque afeta diretamente o tipo de operação que a gente faz no nosso dia a dia. Então, se um cliente vai fazer um Drex uma vez na vida, outra na morte, nós vamos estar fazendo toda semana. Então, pra gente é uma ferramenta bem legal mesmo que venha a existir. E o segundo ponto, como eu falei também, é que esse lance de haver a possibilidade de se criar uma nova faixa de financiamentos para quem já tem alguma grana guardada e outras coisas mais que eles podem estar vindo a criar, eu acho que isso também é positivo. Quanto mais criatividade houver para o sistema financeiro para poder baixar um pouquinho o custo, melhor. E como eu disse, quando o sistema financeiro mexe em qualquer coisa que afete no valor da parcela do imóvel, principalmente se estiver afetando para baixo, para nós no mercado imobiliário é muito bom e reflete em vendas com certeza. Agora, se você, independente da forma como o cliente vai fazer a transferência do dinheiro, seja com Drex, seja com Pix, está com dificuldade de fazer vendas, não está conseguindo ter regularidade nos seus processos e você sabe, você precisa de um acompanhamento, de entender o que é que está falhando aí dentro do seu processo, eu quero te fazer um convite. Eu separei alguns horários meus e da minha equipe aqui para poder fazer uma análise no 1 a 1 com você do seu processo de negócio, do seu momento de carreira, de como é que está funcionando a sua imobiliária, para juntos nós traçarmos um plano de melhorias para você alcançar aí os 30, 40, 50 mil reais de comissão todos os meses. Essa análise, como eu te disse, ela vai ser gratuita e a gente gasta aí cerca de 30, 40 minutinhos para poder ter essa conversa. Se você ficou interessado, clica aqui embaixo na descrição desse vídeo, no primeiro link que a gente deixou ou ainda no primeiro comentário fixado também e você vai fazer uma inscrição, vai preencher pra gente lá o seu nome, seu telefone, um pouco de informações de como andam as suas vendas e nós vamos estar agendando um horário. E quem sabe esse não seja o ponto de mudança que você está procurando aí na sua carreira e que você não consiga atingir grandes resultados, como é o caso desse corretor que vai aparecer aqui no card. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!